Então a escala, essa noção que eu estou querendo dar, é sair de uma escala das casas, da pequena vila, você vê as pessoas secando a roupa, que lavava a roupa, para uma escala de um apartamento. Olhem quantos apartamentos, que a pessoa vai ter máquina de lavar, máquina de secar, torradeira, televisão. Aonde que tem material para a gente fazer tudo isso? Então a escala aqui, ela é gigantesca. Não adianta a gente querer pensar um produto para um grupo de consumidores de 10 mil pessoas, porque isso não vai fazer nem quase em ninguém, diante da escala que tem que ser feito. Pensa na rapidez. Isso é um sábado à tarde em Xangai, as pessoas indo para uma loja como Casas Bahia. Isso são casais jovens, porque é importante entender que aquele gráfico que eu mostrei das 3 bilhões de pessoas só na Índia e na China, se você pegar os dados da Índia, perto de 70% da população da Índia hoje ela tem idade inferior a 35 anos. Vamos pensar um pouquinho as consequências disso, principalmente os jovens que estão aqui. Se você tem uma idade inferior a 35 anos, se você está na casa dos seus 20 e poucos, vai ser a época em que você vai estudar, casar, ter filho e criar os seus hábitos de consumo. Essa loja aqui no sábado à tarde, exatamente, lotada de casais jovens que estão comprando a sua casa. Então eles vão comprar o vaso, a geladeira, o fogão, a cortina, o carro e tudo mais que eles precisam para montar uma família. Graças a Deus, adquiriram poder aquisitivo para poder fazer isso. Então, um sábado à tarde, numa loja de Xangai, isso está lotado, extremamente lotado. Todo mundo procurando por produtos para melhorar a qualidade de vida deles. Então, quando eu estou falando da rapidez aqui, é importante vocês pensarem que a rapidez, a gente tem uma janela muito curta para fazer as coisas acontecerem. Quando eu falo de 6 bilhões de pessoas, e a gente vai atingir 10 bilhões de pessoas, se essa geração de 3 bilhões só na Índia e na China adquirirem o hábito de andar de carro, isso vai ser, para desfazer isso, é muito complexo. Se a gente criar uma geração inteira que passa a ter o hábito de tomar 2 banhos por dia, só pensa isso um segundo. Na Índia, se as pessoas resolverem tomar 2 banhos por dia, cadê a água para isso? Se na China as pessoas resolverem usar fralda descartável nas crianças, onde que a gente tem material, onde que vão ser jogadas todas essas fraldas? Então só multiplica os números para você entender como a escala e a rapidez com que isso vai acontecer, ela tem um impacto muito grande. E aí eu trago um outro aspecto interessante, que é essa escala, essa rapidez, a gente não tem mecanismos. O governo não sabe como lidar com isso, as empresas não estão preparadas para fazer isso, elas não sabem como lidar com uma escala desse tamanho, como distribuir produtos e como reciclar produtos, como adquirir matéria-prima, como ter profissionais para desenvolver produtos para esse desafio. Então, o que você vai ver é que existe as pessoas, ao adquirirem o poder de consumo, elas vão querer educação, saúde, transporte. Antes deles quererem comprar o próximo iPod, ou a próxima televisão, ou o próximo aparelho eletrônico, eles vão estar muito mais preocupados em comprar educação para os filhos, saneamento, água. Um dos produtos que mais vende hoje na China e na Índia é purificador de água. Entendeu? Então, quando eu falo de necessidades sociais aqui, é que nem o governo, nem o setor privado, nem o terceiro setor hoje são capazes de dar uma resposta à demanda das necessidades sociais que estão emergindo. Como é que você vai educar na China, na Índia, no Brasil, essas pessoas? Nosso sistema escolar, nosso sistema universitário não tem gente para fazer
e dar uma resposta a essa demanda. E quando eu estou falando de Índia e China, é importante a gente entender que hoje um dos mercados que a gente não coloca no mapa é todo o Oriente Médio. Porque como eles não são consumidores, é uma população gigantesca que ainda está querendo liberdade para poder um dia ser consumidor. Então, as necessidades sociais, a gente pode olhar isso como um modelo muito assistencialista, de prover a educação, mas como vocês estão vendo na Europa, como vocês estão vendo nos Estados Unidos, os governos, pelo contrário, não têm uma resposta e estão tentando cortar custos. Como é que a gente vai educar esse povo se o governo não tem dinheiro e não sabe usar o nosso, toda a taxação que eles dão na gente, todos os impostos que eles coletam da gente? Então vão ter que surgir novos modelos. A gente pode olhar por um lado negativo, como pode olhar por um lado extremamente positivo, que é olhar as necessidades sociais como um mercado em potencial. Então, ontem a gente viu a apresentação da professora Carla aqui, quando ela estava falando de serviços. Se você parar e pensar o que essas pessoas vão precisar de mobilidade, serviços de transporte, ninguém compra transporte, as pessoas usam serviços de transporte. Ter mobilidade, educação é um serviço. Você passa 4 anos na universidade, a única coisa que você leva para casa é um papel, um diploma. Então você não compra nada material, você compra uns intangíveis. Você compra uma experiência, você compra um serviço. Você tem que desenvolver esse serviço, tem que saber como cobrar com esse serviço, e você tem que ser extremamente produtivo com esse serviço. Você tem que criar maneiras de poder educar muitos com baixo custo e alta eficiência. Não adianta vir com fórmulas do tipo, eu vou ser um designer que vou criar uma coisa de alta qualidade, e para eu preservar a qualidade, claro, só poucos podem utilizar e isso custa caro. Esse discurso acabou. A gente precisa de desenvolver em alta quantidade, com alta qualidade, com baixíssimo custo. Isso chama produtividade. Nas áreas de serviço. A gente conseguiu fazer no século passado tudo isso com os produtos, que a gente chama da indústria. A gente conseguiu transformar a produção industrial em larga escala. Então hoje você consegue produzir desde um carro até uma geladeira e um relógio de um preço baratíssimo. Hoje a China então levou isso ao extremo. Ótimo, dominamos essa tecnologia de produzir produtos dessa maneira. Porém, não sabemos como desenvolver serviços dessa mesma maneira. Então a inovação, a tecnologia da inovação, hoje ela tem que estar voltada para processos, para serviços, para os intangíveis. Capacidade de gerar ideias que tenham grande impacto. Então a ideia de necessidades sociais é você acabar com esse modelo do assistencialismo, que não vai resolver, acabar com a ideia de que o governo vai resolver isso, e também acabar com a ideia de que o capitalismo está só voltado para vender produtos, para gerar lucros. Hoje as necessidades sociais, diante do que a Índia, a China, o Brasil precisam, é um dos mercados, um dos maiores mercados em potencial para qualquer um. Então, se vocês vão ser designer, se você quer olhar, em vez de você desenvolver mais uma cadeira, repensa como é que você vai desenvolver uma escola. Como é que você vai pensar uma clínica de saúde numa vila no interior da Índia? Como é que você vai desenvolver uma clínica de saúde de alta qualidade, baixo custo, alta eficiência no Tocantins? Isso vai requerer empreendedores. Em vez de a gente ficar parado, reclamando, esperando que o governo faça, a gente vai precisar, e em vez dos empresários pensarem só no modelo industrial, a gente vai precisar de pessoas que vão repensar o modo de produção, que vão ser capazes de criar novos negócios. Eles vão ter que reestruturar a maneira como a gente investe capital. Capital de risco vai ter que entrar nessa jogada. A gente vai ter que repensar quais os modelos pelos quais a gente financia a inovação.
E eu vou falar um pouco mais disso quando eu chegar ali na frente com uma matriz sobre isso. Isso aqui é uma foto de empreendedorismo que eu visitei lá na Índia, que são unidades produtivas. Todas essas fotos são de viagens e locais que eu tenho pesquisado, só para vocês terem uma ideia. E isso, recentemente eu estive lá em 2011, no começo do ano, na Índia, e visitei esse empreendedorismo, uma unidade com 12 pessoas, numa vila na Índia, em que eles produzem aquele jogo americano, né? Só que eles usam fibras naturais, aqueles extratos, que é o rivergrass, e trazem, e dão todo um tratamento, e trazem para ser produzido, finalizado. Isso é uma indústria. Isso aqui é como se fosse uma empresa, como se fosse uma Tramontina. Tá? Só que eles industrializaram a produção artesanal. Então eles têm várias unidades dessas, em vez de eles terem uma grande fábrica, o que eles fazem é criar inúmeras unidades produtivas nas vilas na Índia. Cada uma tendo uma capacidade alta de produção, do próprio artesanato. Mas o interessante disso é que a empresa que faz isso, a Industry, o que ela faz é, como não existiam essas unidades, ela vai à vila, identifica o artesão mais experiente daquela vila, transforma ele num líder, num empreendedor, financia para que ele monte a unidade dele, para que ele possa recrutar outros artesãos e montar essa unidade produtiva. Em 3 meses, quando eu falo de tecnologia da inovação, esse é um processo que demora 3 meses. Eles inventaram uma maneira de identificar um líder comunitário, treinar um líder comunitário em finanças e liderança, recrutar 11 pessoas para trabalhar nessa unidade, alugar o local, botar o maquinário, a conseguir o empréstimo e ser produtivo em 3 meses. E eles podem ir de vilas em vilas reproduzindo esse modelo para produzir os produtos que eles precisam para aquela classe média da Índia que hoje quer consumir o jogo americano para colocar na sua mesa. Então, isso que eu estou falando de engenharia, de tecnologia da inovação, é nesse sentido, de como você conseguir ser empreendedor, não no sentido de montar um negócio, mas no sentido de montar as capacidades de inovar. Então, esse é um modelo que está em expansão, que preserva as pessoas nas vilas, elas são altamente produtivas, e se você visitar um lugar desse, o mais interessante é que você olha para um lugar desse, você imagina um artesão produzindo de forma muito artesanal. Se você olhar o sistema de produção dessa fábrica, eu posso pegar qualquer conceito que você quiser, dos maiores textos da área de produtividade. Se você pegar o modelo do japonês, do Just in Time, se você pegar o modelo da Toyota, de Lean Production, se você pegar a questão do inventário zero, se você pegar a questão de linha de produção dos americanos, você pegar qualquer um desses conceitos, você vai encontrar numa fabriqueta dessa, no interior da Índia. A questão é que a gente ainda está muito acostumado a aplicar modelos sofisticados para indústrias sofisticadas. A questão é como que a gente pega esses modelos extremamente complexos, sofisticados, e traz e aplica isso numa área rural dos países emergentes. Como eu falei, a questão da sustentabilidade é uma questão extremamente complexa. Essa mesma vila em que você tem eles pegando essas fibras e eles dão tingimento a essas fibras. Porque o consumidor, ele gosta daquilo colorido, não gosta daquela terra, daquela cor neutra. Então ele gosta do acabamento, ainda mais na Índia, que aquilo seja colorido. Então eles dão esse tingimento, porém esse tingimento, se você usar pigmentação natural, você tem que plantar essa pigmentação natural,